Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre saúde à sociedade. Nesse episódio, falaremos de um tema muito interessante, a literatura. E a literatura como ferramenta para o universo infantil. Que importância ela tem? Sobre esse tema, uma pessoa que está extremamente gabaritada a falar sobre isso, o meu amigo, jornalista e escritor, Ricardo Mitucci. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com você. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de dividir esse espaço com você para falar de um tema que nos é caro, né? Que é a literatura. Ricardo, você já falou, dando abertura para aquilo que a gente vinha conversando antes de gravar e que é muito interessante, que é justamente o quanto a literatura é cara a gente, mas o quanto ela é cara à sociedade. Como que você imagina que a literatura realmente tem um espaço? E vou refazer um pouco a pergunta. Uma coisa é a gente perguntar de uma forma global se a literatura é importante. Então, as pessoas digam que sim. Mas de que forma que realmente ela pode ser uma construção social? De que forma que ela pode se inserir cada vez mais numa realidade de vida da nossa sociedade? É muito importante isso que você pergunta, Guilherme, porque a literatura ela precisa ser estudada pelo aspecto técnico nas escolas, sem dúvida nenhuma. Eu não sou ali um pouco contra essa ideia, mas eu penso que a literatura ela vai muito além disso. A literatura ela tem um potencial humanizador extremamente relevante. Portanto, eu creio que a literatura ela também deveria ser trabalhada, sobretudo nas instituições de ensino e no seio das famílias, como não apenas um bom passatempo, que também é, mas como algo que investiga a alma humana, que nos permite acessar as partes mais recônditas do nosso ser, né? Que de fato nos faz conhecer melhor, não apenas a nós mesmos, mas também ao outro. O que, para mim, é fundamental para um processo de humanização, para um processo de melhor conhecimento do ser humano, para que nós possamos, de fato, sermos pessoas melhores. Então, eu vejo a literatura com um papel social extremamente relevante. Não para que ela seja apenas utilizada, né, para que a gente observe a função utilitarista da literatura, mas para que de fato ela nos toque e nos transforme, porque ela tem sim esse potencial. Cara, muito interessante você falar sobre isso, você questão da literatura, e na tua fala você repetiu uma palavra que a gente brinca, né, que é dos convertidos, ela é muito utilizada, que é esse processo de humanização, né? Então, na hora que a gente fala da humanização através da literatura, uma coisa que me chama muita atenção, a gente está falando dentro de um podcast, que é um podcast institucional, de um grupo que vai comemorar 65 anos de atenção à criança. O que a gente poderia dizer, aí trazendo um pouco nessa realidade que você também colocou na sua primeira fala, de benefícios para a criança? Esse público infanto-juvenil, quais os benefícios a literatura poderia trazer de uma forma mais objetiva? Guilherme, eu penso que o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o cognitivo, né? Eu também não posso deixar de considerar o ganho de repertório, não apenas linguístico, mas de mundo, porque a literatura ela permite o acesso a novos mundos, a novas realidades, a novas personalidades que muitas vezes o público infantil, infanto-juvenil ainda está descobrindo no seu processo de crescimento, no seu processo de evolução. Então, eu acredito firmemente que a literatura ela cumpre um papel múltiplo para esse público. Ela não apenas vai ajudar na formação cognitiva e vocabular de crianças e jovens, mas, sobretudo, vai levá-los a lugares que, às vezes, a vida real não vai levá-los. Ou, caso nos leve somente quando adultos. Então, penso que, sem dúvida nenhuma, há um ganho muito grande e muito relevante quando crianças e jovens criam o hábito da leitura, não sozinhos, naturalmente, porque às vezes têm pouca idade, dependem de leitores, né, dependem de ledores, mas também no seio da família, como eu falava na resposta anterior. Então é fundamental que pais, mães, cuidadores em geral, avós, criem o hábito da leitura com crianças e jovens para estimular não apenas as funções cognitivas, mas também essa perspectiva de conhecimento mais aprofundado do humano, a partir de outras realidades que nem sempre são acessíveis a eles. E, cara, eu achei muito interessante nessa aula, porque eu fiz uma ponte
entra uma primeira fala sua do autoconhecimento, e agora você falou do cuidado, né? A gente está, de novo, trazendo essa ideia de que a gente está falando dentro de um podcast institucional, de uma instituição que tem um cuidado com a criança. E é interessante que o Grupo Cronto Baby, já há muito tempo, tem esse cuidado de levar a literatura para dentro do hospital. Eu passei de um projeto que está no nome de Saúde Infantil, Coisa Séria, e que a gente leva essa questão da literatura para dentro do GRIMS, através de histórias que inserem um pouco as condições clínicas da realidade da criança. E é interessante porque a gente capta depoimentos. E a gente, quando a gente divulga, né, o podcast institucionalmente, as pessoas ficam atentas a quais são os temas, e quando você soube que a gente ia falar de literatura, falou-se muito disso, as experiências que crianças têm. E um garoto trouxe um relato muito bonito, falando do quanto os livros, a literatura, o ajuda a vencer a ansiedade, o medo, que é um tema que a gente percebe muito. Uma das nossas histórias é voltada justamente para abordar a depressão infanto-juvenil. Você acha, de fato, que esses valores, eu acho que essa construção tem muito a ver com a tua fala, assim, essas situações do universo humano projetado para a questão do universo infantil e infanto-juvenil podem ser trabalhadas através da literatura? Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Eu acho que nós temos grandes exemplos, grandes mestres e mestras na literatura infantil e infanto-juvenil. Me ocorre aqui alguns que eu cresci lendo, como, por exemplo, Pedro Bandeira, né, que eu acho que é uma grande referência, justamente por esse aspecto que eu comentava há pouco com você. Acredito firmemente que a literatura ela é capaz de fazer com que as crianças e os jovens tenham sensações, tenham sentimentos que muitas vezes ainda para eles é uma novidade, que estão aprendendo a lidar com esses afetos. Então, não deixa de ser uma descoberta de uma pequena fração do que é a vida, né? Então, sim, eu concordo com o que você está colocando e acredito que a literatura cumpre um papel, de fato, humanizador para esse público também, no sentido de que permite a eles afetar experiências, afetar sentimentos que, às vezes, eles podem até sentir, podem até ter, mas que eles não sabem dar nome, eles não sabem exatamente como lidar com eles. Por isso esse depoimento desse paciente é muito tocante, né? Porque a literatura, sem dúvida, ela pode causar também ansiedade, né? Dependendo daquilo que você estiver lendo, mas ela pode pacificar, ela pode acalmar o coração, ela pode criar uma situação em que você se sinta menos ansioso, com menos medo. Depende, evidentemente, daquilo que você está lendo, depende do seu estado emocional, mas eu acho que para um ser humano que está em formação, que está aprendendo a lidar com suas emoções, a literatura cumpre genialmente esse papel. E é interessante, né, cara, porque a gente se conhece há alguns anos e temos alguns mestres em comum, desde mestres que a gente gosta na literatura, como um mestre muito próximo, o professor Dante Gagliardi, que nos aproximou, nos trouxe a essa realidade, né, que você vem numa área de ciências humanas, mas tem toda uma inserção na área de saúde, você é mestre de saúde coletiva, e na verdade eu que já venho da área de saúde, mas que assim, a caminhar um pouco mais para esse universo da literatura através de vocês, eu acho muito interessante, porque me veio toda essa sua fala, você falou de ser afetado, né? Isso é algo que eu acho muito importante, porque eu acho que talvez a gente careça muito dos afetos. E ser afetado tem uma questão de transcendência que leva a um conceito que o Dante usa muito, que é da saúde existencial, né? E aí a gente poderia, então, nesse momento, estar dizendo, e parece que sim, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, que valores que a gente possa gerar na criança, como resiliência, como amadurecimento afetivo, tudo isso pode ser trabalhado pela literatura também. Você acredita nisso? Acredito plenamente, Guilherme, porque a literatura vai mostrar para esses jovens leitores o quão importante é você ter determinados valores na vida, né? O quão importante é, por exemplo, você ser resiliente, você ter empatia, você ter respeito, você aprender a lidar com as adversidades, você aprender a lidar com os desafios. Então, eu penso que a boa literatura, se ela é bem absorvida pelos jovens leitores, ela pode ser transformadora, ela pode sim ser afetiva, não apenas no aspecto de sensibilizá-los emocionalmente, como falávamos há pouco, né? De repente esse paciente que passou a se sentir meio ansioso, é possível sim, mas o que você mesmo falou, é uma saúde transcendental, é uma saúde da alma,
né? Eu acho que é tocar realmente o coração e as ideias dos jovens leitores, para que eles possam, de fato, se tornar seres humanos melhores, para que nós tenhamos uma geração de seres humanos melhores no futuro. Poxa, eu fico sempre muito tocado, assim, sinceramente, por tudo que você falou. E eu acho interessante que a gente fala isso, às vezes, no âmbito das pessoas que acreditam nisso. A gente fala um pouco de uma instituição que é a família, podendo ser um primeiro sensibilizador para trazer literatura para dentro de casa. Mas o quanto você acredita também em papel de instituições? Eu acabei de citar uma instituição de saúde que faz essa aposta. O quanto você acha que as instituições, educadoras, colégios, né, formadores, onde a criança convive durante tanto tempo, e as unidades de saúde, que também são locais visitados pelas famílias e que têm a oportunidade, às vezes, internações que às vezes são longas também, o quanto que as instituições podem se envolver como também elementos proporcionadores de acesso à literatura. Você acredita que isso é possível e é interessante? Eu acredito que é possível e acredito que seja essencial, Guilherme, mas aqui eu faço uma crítica, voltando um pouco a uma das minhas primeiras respostas, eu penso que o sistema educacional ele ainda está muito voltado ao ensino tecnicista da literatura. Então é muito natural, sobretudo, que pré-adolescentes e adolescentes não criem vínculos verdadeiros, afetivos, afetuosos com a literatura, porque muitas vezes os livros que esses jovens precisam ler, pensando em vestibular, pensando em provas, são livros que não os tocam, são livros que não fazem sentido para eles. Insisto, é importante aprender sobre a literatura pelos aspectos técnicos, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito, assim como você, firmemente que é necessário um ensino mais humanizado da literatura. A percepção de que por trás dos aspectos técnicos existe, de fato, sentimentos e afetos naquilo que foi escrito. E de que forma esses afetos e sentimentos nos mobilizam, movimentam o nosso intelecto para que nós tenhamos o desejo, a vontade de sermos pessoas melhores. Então, a minha crítica ao sistema educacional é para que o sistema educacional talvez passe a adotar a literatura, além desse aspecto técnico, também por uma abordagem mais humanizada, mais humanística. E aí, voltando especificamente ao ambiente da saúde, eu acredito, Guilherme, que hospitais, clínicas médicas, clínicas de saúde são ótimos lugares também para termos livros, porque como esse próprio paciente deu seu testemunho, muitas vezes o livro é o nosso companheiro no momento de dor, no momento de sofrimento, e é o que vai atenuar a nossa dor, é o que vai atenuar o nosso sofrimento. É claro que ele não substitui a presença de um médico humanizado, da família perto, mas naquele momento que às vezes a gente está angustiado, está preocupado, está com medo, está sofrendo, pegar um bom livro pode nos levar a um outro lugar, pode nos proporcionar momentos de alegria, pode nos proporcionar momentos de relaxamento. Então, acredito que dentro de um conceito de saúde humanizada, né, as instituições médicas, elas também poderiam, sim, talvez ter lá suas bibliotecas, ainda que pequenas, né, ter os seus cantinhos de leitura para que as pessoas que utilizam o serviço pudessem recorrer aos livros como uma medicação pelo menos para a alma, como a gente está falando. Ricardo, eu acho porque assim, eu tava, enquanto você falava, falei, bom, vou perguntar uma coisa para ele, que você acabou se antecipando a falar, mas eu vou acabar perguntando mesmo assim, para que a gente possa repisar, a gente possa reforçar isso, que é, então, como que você olha para frente? Como você olha para o futuro e você imagina, muitas das ideias que você já falou, você já falou um pouco para a gente da gestão de possibilidades que a gente tem no universo de humanização dentro do ambiente da saúde. Mas o que você olha? Com otimismo, com pouco otimismo? Você olha com possibilidades? Como que você olha essa possibilidade desse casamento que os camarões a gente está conversando aqui, mas a questão da literatura de fato ser uma ferramenta para a saúde, que é algo que a gente ouve tanto tempo antes de falar e a gente trabalha, e a Unifesp é muito pioneira nessa questão desse desenho, e várias outras unidades que trabalham isso, sejam unidades públicas ou privadas. Como que você olha esse desenho, para onde a gente tem que caminhar? Eu vejo com esperança, até porque se a gente pensar na própria origem do nosso conhecido laboratório de leitura, o Laboratório de Humanidades, que é a Escola Paulista de Medicina da Unifesp, onde eu fiz o meu mestrado, onde você está fazendo o seu mestrado, acredito, ou quero acreditar, que é possível
a expansão dessa metodologia para outras instituições de ensino que ensinem a saúde, né? Independentemente de ser medicina, de ser enfermagem, mas que de fato o universo das humanidades, não apenas o da literatura, mas também o da filosofia, o da sociologia, possa integrar o ensino da área da saúde. Porque, como sabemos, a área de saúde coletiva, que é uma área multidisciplinar, se a gente enxergar a área da saúde meramente como uma área técnica, a gente a desumaniza. E tudo que a gente busca enquanto paciente é lidar com profissionais de saúde que sejam humanos, humanizados, que possam olhar aos nossos olhos, que possam compreender as nossas dores, que possam nos aconselhar com não apenas sabedoria, mas com afetividade, que possam de fato acolher as nossas dores e os nossos sofrimentos. Então, eu não falo nem apenas na expansão da metodologia do laboratório de leitura, mas eu falo na abertura institucional das universidades, das escolas de medicina, dos cursos na área de saúde para as humanidades. Eu vejo isso com esperança, ainda que eu, no fundo, acredite que é desafiador, porque sabemos que o ensino da saúde é um ensino muito tecnicista, e introduzir as humanidades, e especificamente a literatura, no universo da saúde é desafiador. Mas temos um ótimo exemplo na Unifesp com o CEF. Passamos por lá, sabemos que é possível, vemos o laboratório de leitura expandindo fronteiras, chegando a empresas, não apenas no segmento de saúde, mas empresas de modo geral, chegando ao terceiro setor, chegando à educação. Então, acredito sim que é possível levarmos a literatura para o universo da saúde, para que ela seja mais presente, ainda que, insisto, eu acho que seja desafiador e um trabalho que vai demandar algum tempo. Mas prefiro acreditar que a gente ainda chega lá. Ricardo, dito isso de uma forma tão brilhante, eu queria, nesse momento, eu te conheço por trás do microfone, por trás da filmagem, eu conheço a legitimidade da tua fala e a beleza do teu trabalho, e conheço o trabalho como escritor, que é igualmente brilhante, e você está acaba de lançar um livro, que eu queria que nesse momento você pudesse falar, porque eu acho que você já tem outros livros, eu quero que nesse momento você possa desfilar as suas possibilidades de escrita para a gente, mas que você fale um pouco desse que é um material novo, é um material que tem tanto a ver com tudo que a gente falou, até porque é voltado para o público infanto-juvenil, e sempre dentro do nosso podcast acaba sendo um lugar preservado e que a gente quer sempre falar. Então, fala sobre o Ricardo, escritor, que nesse momento lança o Macacão Amarelo. Eu agradeço pela oportunidade, vou até pedir licença para mostrar, eu trouxe o livro aqui, O Macacão Amarelo, que é meu primeiro livro infanto-juvenil. Foi lançado no Rio de Janeiro, inclusive no feriado da Consciência Negra, né, em novembro, porque ele fala sobre adoção interracial. Então eu abordo dois temas que me são muito caros, que é o tema do preconceito racial e o tema da adoção. E ele é narrado por um pré-adolescente, que é o Bernardo, contando aí as suas aventuras nessas descobertas da vida, né? Descobrindo que ele nasceu da barriga da mãe dele, descobrindo por que ele tem a cor da pele diferente da cor da pele dos pais, né? E vivendo essa experiência, a questão identitária, né? Falando um pouco aí sobre o cabelo Black Power, porque algumas pessoas olham para ele de viés para um cabelo Black Power, né? Então, eu procurei de alguma maneira trazer temas que, na minha concepção, são temas extremamente atuais e relevantes para a construção de um discurso antirracista, porque eu sou daquele time que acredita que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Foi desafiador para mim escrever uma voz narrativa de um adolescente, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso. Felizmente, as críticas que eu tenho recebido, as vezes que eu tenho recebido, são muito positivas, e eu costumo dizer que é um livro não só para jovens, mas é um livro para famílias, porque a gente está falando sobre identidade, a gente está falando sobre pertencimento, mas acima de tudo a gente está falando sobre amor, né? Eu acho que uma relação se sustenta, uma relação verdadeira se sustenta sem amor, e amor independe de sangue,
não depende de consanguinidade. Então, foi um prazer imenso para mim escrever O Macacão Amarelo e ter a oportunidade de lançá-lo no Rio de Janeiro, eu que venho de São Paulo, né? Fizemos um lançamento em São Paulo também, aliás, 2 lançamentos em São Paulo, e agora para 2026 talvez percorrendo algumas outras cidades. Mas tenho, como você mencionou, outros livros publicados, livros de literatura adulta, tenho 2 livros de crônicas e contos. O meu primeiro, Histórias Quase Verídicas, que eu lancei em 2015, e o meu mais recente, Leio Logo Existo, que até é fruto de algumas colaborações que eu tenho como cronista, que eu fazia para Pernambuco e hoje faço para um jornal de Goiás chamado O Popular. E tem um romance chamado Órfãos de São Paulo, que foi lançado em 2017, que também perpassa essa questão da adoção, perpassa essa questão do preconceito racial, né? Porque, como disse, são temas que são muito caros ali, né? Então, não quero me transformar num ativista e fazer da minha literatura algo que funcione como ativismo, mas quero retratar na literatura temas que eu julgue relevantes, socialmente relevantes. E é isso que eu procuro fazer enquanto escritor. Ricardo, depois dessa fala tão linda, tão emocionante, que nos atravessa, que fala de afetividade, eu vou ter que encerrar, porque senão vou perder a linha do entrevistador para passar para a linha do fã. E aí, nesse momento, a gente vai encerrar. E eu te encerro perguntando aquilo que eu sempre brigo para os meus entrevistados, que é esse momento você me responder aquilo que eu esqueci de te perguntar. Então, por favor, quero encerrar para a gente. Você não me perguntou se eu estou feliz de estar ao seu lado, e eu até entendo por que você não tenha perguntado, mas eu queria dizer, como você já colocou aqui explicitamente, que nossa amizade ela já não é mais tão recente. Nós temos muitas paixões em comum, né? Temos muitas coisas que nos unem e talvez a principal delas seja, ou as principais sejam a literatura e o laboratório de leitura, né? Que é essa metodologia de humanização por meio da literatura. E, para mim, estar ao seu lado, um querido amigo e um profissional da área de saúde a quem eu respeito demais, a quem eu reputo como, de fato, uma referência, motivo de muito orgulho. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui no podcast, pelo convite, pelo espaço de divulgação do meu trabalho, e dizer que nós temos uma missão, que é, de fato, seguir levando a literatura para o mundo e para as pessoas, né? Essa missão não é apenas minha, até porque você também é um escritor, aliás, muito talentoso, e eu acredito que a gente deva continuar com essa missão, com esse trabalho, não apenas no ato da escrita, mas no ato de levar a escrita para as pessoas. Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade e quero dizer que foi uma alegria reencontrá-lo agora no podcast. Muito obrigado, Guilherme. Ricardo, o agradecimento é todo nosso, meu pessoalmente, agora vou ter que terminar a minha opção, daqui a pouco não vou conseguir nem falar mais, mas também em nome de toda a instituição do Grupo Toledo, é uma alegria a gente ter você aqui, ter no Rio de Janeiro, ter você falando coisas tão importantes envolvendo a literatura e a saúde. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PDCast, falando sobre esse tema tão relevante que é a literatura no ambiente infanto-juvenil. Tivemos a presença de Ricardo Mitucci, jornalista, escritor e uma pessoa muito querida. Nos sigam nas redes.